Primeira história. O fantasma ganancioso. Anita era uma menina que acreditava na existência de fantasmas. Ao se aproximar o dia das bruxas, só queria sair à procura de guloseimas, na esperança de encontrar um fantasma assustador para levar um bom susto. Inútil seria dizer que Anita adorava histórias de terror. Na noite de 31 de outubro, colocou uma máscara e, com os seus amigos, foi procurar doces e um pouco de aventura. Quando voltou para casa depois do jantar, já sem o disfarce, encontrou um local para guardar todas as guloseimas que tinha ganhado, escondendo-as bem, pois não queria dividi-las com ninguém. Pouco depois adormeceu. À meia-noite, um barulho a acordou. De imediato, Anita pôs a cabeça para fora dos lençóis. Que susto! Aos pés da cama estava nada mais nada menos do que um fantasma, todo de branco, deslizava, flutuando. Anita observou atentamente e quase sem respirar. De repente, o fantasma desapareceu. De manhã contou à sua família o que tinha acontecido durante a noite. A mãe tentava em vão convencê-la de que tudo não passará de um sonho, mas Anita insistiu que os pais a acompanhassem até o quarto. Então, Anita indicou o local do aparecimento do fantasma e, surpresa, o esconderijo das guloseimas tinha sido assaltado. Não havia sinal dos caramelos, dos chocolates, nem das pastilhas, que conseguiu com tanto esforço no dia anterior. Teria sido o fantasma. Os fantasmas comem doces. Hoje, 22 anos depois, Anita ainda não tem respostas e os cientistas também não sabem em que consiste a dieta de um fantasma. O que Anita sabe é que se tivesse partilhado os doces naquele dia com os pais e irmãos não teria ficado sem. Por isso, neste Halloween, divida os teus doces com quem puder. Não espere que um fantasma coma primeiro. E você dividiria seus doces de Halloween depois de ter ouvido essa história? Deixa nos comentários. Segunda história. A carroça sem cavalo. Conta-se que em noites frias de inverno, descia um forte nevoeiro trazido pelo mar e ouviam-se muitos barulhos estranhos. Os moradores da cidade São Francisco, que é a cidade mais antiga de Santa Catarina, eram acordados de madrugada com um barulho perturbador. Ao abrirem a janela de casa, os moradores se assustavam com a cena. Viam uma carroça andando sem cavalo e sem alguém guiando. A carroça andava sozinha. Nela havia objetos barulhentos, como panelas e bules, inclusive, alguns objetos amarrados do lado de fora. O medo dominou a pequena cidade. A lenda ainda diz que, tempos antes, um carroceiro foi morto a coices pelo seu cavalo, por maltratar o animal. Nas noites de manifestação da assombração, a carroça aparecia de um nevoeiro, assustava a população e depois voltava a desaparecer. Terceira história. A babá e o telefone. O jovem casal contratou uma babá para ficar com os filhos, enquanto eles saiam. Depois de colocar as crianças para dormir, a babá desceu e foi para a sala assistir TV. O telefone tocou. Ela atendeu e uma voz disse: "Estou aqui em cima com as crianças. É melhor você vir aqui." Ela achou que fosse trote e seguiu assistindo TV. O telefone tocou novamente, entre gargalhadas. A mesma voz sinistra dizia: "Estou aqui em cima com as crianças. É melhor você vir aqui." Então, a babá ligou para a polícia e avisou sobre o trote. Eles pediram para ela tentar prolongar a conversa com a pessoa no telefone, para que pudessem rastrear a ligação. Na sequência, o telefone tocou. Voz sinistra: "Estou aqui em cima com as crianças. É melhor você vir aqui." Ela não conseguiu prolongar a ligação. Segundos após isso, a polícia liga e avisa: "Saia da casa, o homem está na outra linha." Ela desligou o telefone e se preparou para sair quando ouviu alguém descendo as escadas. Ela então correu para o lado de fora, enquanto a polícia vasculhava a casa. Lá dentro encontraram um homem coberto de sangue com uma enorme faca. Ele entrou por alguma janela do andar de cima e matou as duas crianças, e a babá seria a próxima vítima. Quarta história. Cemitério maldito. Vagam lentamente pelos becos esses cadáveres podres ressuscitados, as criaturas com corpos secos, pelas névoas destes dos dias nublados. Mortos-vivos começam a cavar. Quando à noite o vento gélido retumba, o cheiro da morte está pelo ar, na brisa, na cova e termina nesta tumba. Mas todo horror tem seu mistério. Sob o clarão da lua em mórbida palidez, nunca haverá cova no cemitério. Eu não desejaria ressuscitar outra vez. Tudo por aqui parece anuviado. Crânios e ossos estalam nos sepulcros. Este solo foi bem amaldiçoado. E os zumbis expelem os fétidos mucos. Ao longe o lobo parece uivar. Por toda a eternidade condeno esse dia. Os mortos parecem se levantar.
de seu sono profundo na imersa letargia. Presinto agora o pavor cinério. Jamais poderia haver um outro talvez. Não me enterrem neste cemitério. Eu não desejaria ressuscitar outra vez. A cabine. Esta é a história não contada de um caçador, que um dia foi para a floresta para fazer exatamente isso, caçar. Em sua viagem, ele decidiu mudar de rumo para dar diversidade ao seu ofício. Então ele virou seu caminhão e o estacionou em frente a uma área de floresta desconhecida que tinha a reputação de ser abundante em grandes presas. Ele estava com sua espingarda presa nas mãos, esperando por algum animal descuidado, mas não conseguiu ver mais longe do que seu nariz, pois de repente, uma forte neblina veio sobre o local. Era tão espesso e profuso que o caçador não conseguia encontrar seu curso original, e vagueou mais profundamente na floresta do que havia planejado. Ele andava e andava, esfregando as mãos nos antebraços, pois o nevoeiro trazia consigo um arrepio atroz que arrefeceu o pobre caçador até a medula, enquanto uma fumaça branca distinta subia de sua boca a cada respiração. Ao mesmo tempo, tremendo como uma folha, o caçador começou a dar gritos perfurantes de desespero, pois sentiu que 2 dias inteiros haviam passado. Ele sentiu fome, sede, frio e angústia. Até que, ao longe, ele avistou de repente uma pequena cabana de madeira. Ele correu para a cabana, por desespero, entrou sem sequer bater à porta. Tudo estava escuro. Então, o melhor que pôde, ele encontrou um pequeno interruptor, mas quando a única sala iluminada, o horror passou por seus olhos ao ver um conjunto de quadros com retratos de pessoas olhando para ele. Alguns tinham a cara cheia, mas outros, não exatamente. Alguns não tinham os olhos, outros tinham os dentes e alguns tinham o rosto inteiro. Entretanto, cansado, confuso, apavorado, ao mesmo tempo, aliviado por ter encontrado um abrigo, não importava como fosse, ele decidiu que qualquer buraco seria melhor do que aquela tortura sem pistas. Então ele tirou um cobertor e praticamente desmaiou devido à fome, sede e angústia. Entretanto, depois de um tempo, o homem acordou de repente devido a uma luz sufocante batendo no rosto, e naquele momento, quando viu o cobertor que havia usado na sua frente, percebeu que aqueles quadros não eram retratos e eram janelas. O que faria depois? Eu iria ficar pelo menos um mês sem ficar sozinho. Sexta história. A decisão dos espíritos. Era uma noite tranquila nos dormitórios da Universidade da Virgínia, Estados Unidos, quando uma jovem chegava de uma festa que terminava às 3 da manhã. Por cortesia, e graças ao fato de que sua colega de quarto era muito estudiosa e dedicada em suas horas de sono, ela deixou a luz apagada quando entrou no quarto, trocou de roupa e foi direto para a cama, esperando que o exame do dia seguinte não fosse tão ruim quanto ela esperava. Quando o alarme da jovem disparou às 7 da manhã e ela abriu os olhos, um grito penetrante saiu de sua boca quando ela avistou o que um dia fora o corpo de sua amiga espalhado por toda a sala em enormes poças de sangue e viseiras. Seus braços em uma extremidade do chão, suas pernas na escrivaninha, e seu rosto descolado do crânio em cima do travesseiro, ensanguentado além da crença. A cena mórbida e horripilante foi concluída quando a jovem desmaiou ao ler algumas palavras escritas na porta com o sangue de sua amiga. E você, depois de ouvir essa história, vai ter coragem de dormir de luz acesa essa noite? Deixe nos comentários. Sétima história. Ajude-me. Fugindo do ritmo acelerado da vida na cidade grande, um casal decidiu se mudar com seus 2 filhos para uma casa de campo no campo, que ficava muito perto do vilarejo onde nasceram. A casa estava desabitada há muitos anos e precisava de alguns reparos, mas o preço reduzido os convenceu. As crianças, um menino de 10 anos e uma menina de 6 anos, cada uma se mudaram para um quarto e ficaram felizes em ter seu próprio espaço. Entretanto, algo muito estranho aconteceu durante a primeira noite. Enquanto todos dormiam, a menina saiu da cama e parou em um dos cantos do quarto. Ela começou a se agarrar à parede de madeira enquanto sussurrava repetidamente: "Ajudem-me!" A pequena Elisa já havia sido sonâmbula antes, por isso os pais não estavam preocupados no início. Como precaução, eles decidiram que as crianças deveriam dormir no mesmo quarto. A partir de então, Elisa começou a se levantar todas as noites depois que seu irmão adormeceu. Ela iria para o outro quarto e arranhava na mesma parede enquanto repetia: "Ajudem-me!" Além deste comportamento obsessivo, a menina se tornou muito retraída e estava sempre triste. Depois de indagar na aldeia, os pais descobriram que um homem e sua filha haviam vivido na casa. Aparentemente, a menina havia se perdido na floresta e seu pai cometeu suicídio pouco tempo depois. Preocupados e assustados, os pais de Elisa decidiram remover alguns dos painéis de madeira que cobriam a parede e que sua filha estava arranhando.
Atrás deles, encontraram um pequeno esqueleto com as mãos amarradas. Estranho, né? Eu acho que o espírito desse homem está vagando pela casa porque ele mesmo se matou, então não teve salvação. Deixe nos comentários sua opinião. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo do Lugar do Medo.